Os recomeços muitas vezes são muito dolorosos, mas às vezes muito necessários, porque quando a gente perde aqui essas asas, tá vendo? É só nós com nós mesmos. É quando a gente fica de cara para a verdade. Muitas vezes essas asas, sempre, muitas vezes não, sempre, elas vão embora porque elas já não servem mais a um propósito da nossa vida. Então, despedidas, elas acontecem. Elas acontecem. Fim de ciclos acontecem. Para que a gente pare, às vezes, de carregar um fardo e a gente foque na nossa mudança. Tem coisa que não é perder, é livramento. Cheguei, Porque meus tem amores, cheguei! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma leitura na energia geral canalizada. Que é isso, meu amor? Essa leitura é para todos os signos. É para você que se conecta com a capa desse vídeo, com o título ou com a mensagem que vai sair aqui para você. É uma leitura coletiva para um grupo de pessoas com uma mensagem espiritual muito forte e reveladora. Por isso, entenda que é preciso conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo, com o que tá acontecendo na tua história, na tua vida, para você entender por que você chegou nesse vídeo e o que aqui é exatamente para você, e você pega, e o que não é, só solta pro universo, conectando o quebra-cabeça com essas partes que ressoam para que você saia daqui com toda a clareza e orientação que a tua espiritualidade quer te passar. Outro ponto muito importante, no início da leitura, às vezes você pode estar achando que essa leitura não é para você, não está falando com você, mas espera um pouquinho. Por quê? Porque muitas vezes aquele ponto que toca a tua alma, que vem trazendo libertação e cura energética e espiritual para tua vida, tá ali um segundinho depois. Então é isso, meus amores. Boa leitura para vocês e bora começar. Vou começar com a energia do tarô e vamos ver qual é a mensagem espiritual para esse seu momento, essa sua jornada da tua alma. O que a espiritualidade quer te revelar, quer te mostrar, quer te trazer? Você que é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo a essa leitura. Eu trago nesse canal leituras para signos, mas também trago leituras também de mensagens espirituais. Te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações. Convido você também a dar um like e um hypar, todos vocês. E gratidão pela presença de cada um e pelo apoio aqui nessa jornada. Bora lá? 8 de bastos. Abrindo esse jogo. Vou mostrar a carta aqui para vocês. Eu tô falando de uma discussão que aconteceu, sua com alguém. Depois dessa discussão, para alguns não precisa ser um bate-boca. Foi Você discordou da opinião de alguém e isso incomodou. Depois desse dia, dessa discussão, para alguns teve bate-boca, mas não foi para todos, mas de uma discordância ali de opinião, você sentiu algumas coisas mudarem na tua frequência energética e alguns acontecimentos estranhos acontecendo, coisas que você tem tentado procurar resposta dentro do teu conhecimento da matéria. Então aconteceu uma coisa, isso aqui é muito estranho, mas deve ter uma razão para isso estar acontecendo. Só que quando você busca, não aparece a razão, não aparece o motivo, ou seja, não é algo palpável. E aqui me mostra você começando a sugestionar, entender, escutar também a tua intuição, alguns sinais aqui que está mostrando que é sobre energia, os acontecimentos, que é sobre energia. E então, a espiritualidade, ela confirma. Eu vou te dizer que antes desse bate-boca, dessa discussão, você estava aqui com um campo selado, bem selado, mas tinha uns remendos aqui
que trazia algumas brechas. Aqui me fala de questões emocionais. Algo que ainda você precisava estar. É como se você fosse. Imagina um boneco que ele foi arrebentado. Um boneco de pano foi arrebentado, uma boneca de pano. E aí o dono daquele boneco, daquela boneca, no caso é você, dono da tua vida, foi remendando e colocando as coisas como podia naquele momento. Então você remendou aqui, remendou lá. Só que você não costurou com excelência porque você não é o especialista nisso. Sabe quando a gente precisa fazer o que dá? Eu faço o que dá porque a vida precisa seguir. E eu vou bolar pra frente. Mas fica aquela marquinha. Ainda precisa costurar melhor para tirar ali os buraquinhos que estão aparecendo entre a costura. Então você estava vivendo dessa forma. E estava aqui sobrevivendo. O que é isso, Evana? Essa energia para mim, ela mostra muito o... Eu vou fazer o melhor que eu posso, do jeito que dá. As coisas aos trancos e barrancos vão andando, vou empurrando com a barriga e vai dando certo aqui e ali, me reinventando. Mas eu sei que uma hora eu preciso parar para olhar para isso aqui. Mas isso estava esquecido lá no inconsciente. Porque tu foi dando um jeito na vida. E a vida estava caminhando. Até que tem esse acontecimento que marca um ponto aqui da tua história. Pode ter sido aqui para alguns com mais pessoas envolvidas, tá? Esse acontecimento, esse encontro que causou essa discórdia, essa desunião, essa briga, ele já foi provocado por uma energia oculta que já estava trabalhando na tua vida, que trouxe tantas coisas que você teve que se remendar, tá? Então já tinha essa energia oculta e ela precisava somente de uma pisada em falso para poder arregaçar o campo energético, que é a proteção de vocês. Aqui alguns de vocês podiam estar já estudando espiritualidade, ir a um centro espírita, fazer as suas coisas, você faz seu padê para os seus guardiões, você faz as suas obrigações, você estava fazendo suas obrigações, estava fazendo seus ebó. Para quem é da religião matriz africana, pode ser da Umbanda, Candomblé, das práticas religiosas ali, de cultuar a espiritualidade por meio dos orixás, dos guardiões, ou de outras entidades de luz, ali você estava fazendo. Se você gosta de estudos espíritas, você estava frequentando uma casa espírita, ou você estava lendo livros, você estava procurando, buscando resposta, expansão de consciência. Se você é evangélico, protestante, você estava indo à igreja, você estava lendo a Bíblia, você estava procurando aplicar na tua vida tudo aquilo que o pastor falava para você, ou então o que você lia nos livros, ou seja, aqui você não estava perdido, você estava com uma espiritualidade. Não importa qual é a sua crença, perto de você. Mas a espiritualidade... E ela fala que ela nunca te abandonou, em momento nenhum. Sempre esteve ali, tô toda arrepiada, porque realmente é um recado espiritual aqui. Essas leituras, quem conhece sabe que é muito forte. Ela estava ali o tempo inteiro, sustentando no oculto as suas forças. Sabendo que tinha um aprendizado ali, que não podia interferir, mas que sozinho nunca ia deixar você. Sozinha nunca ia deixar você. E alguns de vocês, nesse momento, deu aquela balançada na fé, né? Não digo, não acreditei em mais nada, mas aquela balançada. Cadê minha proteção? Né? Porque foi uma situação inesperada. Aconteceu tudo muito rápido, muito intenso. Você estava ali
no momento, sem entender. Tinha outras situações dentro do ambiente que abria brechas. Aqui me mostra um local onde, em algum momento, na linha do tempo, seja paralela, simultânea, passada, houve uma manipulação de energias. Então, ou seja, esse lugar pode ter sido um centro espiritual, ou nessa casa alguém que viveu fazia magia, ou nesse lugar, por exemplo, pode ter sido num restaurante, mas ali naquele lugar a pessoa já praticou ocultismo, práticas magísticas, tá? Então, tinha uma energia no local onde isso aconteceu, ou então muito conectada às pessoas que estavam no entorno, tá? Tinha mais gente aqui nessa situação, ou um local. Porque aqui eu vejo uma energia fora de você, também contribuindo para que a brecha agisse. Também teve alguma situação nesse dia que abriu brecha, tá? Essa situação, ela potencializou algo emocional em você. Então, vou dar um exemplo aqui, pode ser o que não aconteceu com todos vocês, mas para vocês entenderem como é que funciona o ataque espiritual às brechas que nós humanos temos. E aí você conecta com o que você viveu nesse momento. Por exemplo, você vai numa festa, você é convidado para uma festa, e você gosta de tomar uma cerveja, você gosta de beber um vinho, você gosta de tomar alguma bebida alcoólica. E tudo bem. A questão é que quando a gente toma uma bebida alcoólica, ela mexe em fatores cerebrais que mexe com o nosso emocional. Por isso, você vê a diferença de algumas pessoas que bebem e, cara, ficam super bem, e outras que bebem e começam a falar um monte de coisas e a perder a cabeça. Tudo é o fator emocional do como você tá naquele momento que você ingeriu a bebida. É aquilo que eu falo sempre aqui no canal. Já falei muito no horóscopo, então no carnaval falei a beça. É muito aquela questão que a gente escuta bíblica e que a gente precisa compreender. Não é o que entra, é o que sai que a gente precisa se preocupar. Porque o que entra, ele pode encontrar um combustível aonde que sai. Entende? Então, por exemplo, aqui, se você bebeu e a outra pessoa bebeu, você com o teu emocional abalado, talvez ouviu alguma coisa de forma desconfortável e naquele momento respondeu de uma forma que, se você não tivesse com o teu emocional desarmonizado, potencializado a energia do álcool, você não responderia. O problema é o álcool? Não. O problema é a brecha emocional. Você me entende? Então, assim, momentos difíceis, eles acontecem. Mas quando a gente entende aonde é a raiz, é onde a gente mata a charada para fechar um aprendizado. E aqui nesse momento houve uma brecha. Essa brecha pode ter sido, aqui eu dei o exemplo do álcool, mas por exemplo, pode ter sido o seguinte: você já tinha discutido em casa com teu parceiro, com a tua parceira, já saiu impaciente para esse lugar, e quando você chega lá, alguém vai e faz uma gracinha. E aí você acaba, porque você já estava o quê? Tomado pelo quê? Você não tomou álcool, mas o que você estava tomado? Pela raiva, pela impaciência, pela insatisfação, uma vez foi naquele lugar, obrigado, obrigada. Sabe? Ou às vezes você foi num lugar que você vai há muito tempo e você sempre tem que engolir sapos. Então, claramente, você já sai com o teu emocional abalado. Se você não consegue estruturar a tua casa emocional e entender como você ainda convive num lugar onde você não quer estar e as pessoas até muitas vezes não te respeitam, mas que você precisa estar, você já vai naquele furor. E tudo isso é sistema emocional. Por que eu quis trazer esse exemplo para você? Porque eu trouxe exemplos diferentes. Eu falei do álcool, eu falei de questões cotidianas da vida, como as situações que a gente discute com parceiro, com parceira, porque isso é normal, né? Desarmonizar, não gostar de uma opinião, não querer algum lugar,
ter ali cada um no seu quadrado, mas muitas vezes você tem que largar o seu quadrado para ir no do outro, isso acontece. Ou então aquele grupo de pessoas que você já naturava, mas você já estava saturado. O que tem tudo em comum? O problema é discutir com seu parceiro algum ponto? O problema é estar estafado com uma galera que você precisa conviver, que ainda não consegue se libertar? O problema é o álcool que você ingeriu? Não. Porque você pode ter ingerido um dedo e tudo isso vir à tona. Você pode ter ingerido 10 caixas e nada acontecer. Entende? Então o problema é que o ponto é a questão emocional, tá? E o que a espiritualidade traz essa mensagem para você? Porque depois desse acontecimento, é como se vieram muitas coisas, embolaram o teu campo, embolaram a tua vida. Pensamentos ficaram muito tempo repetidos naquela história. Eu devia ter falado, eu devia ter dito. Por que essa pessoa falou pra mim? Eu não gosto mais dessa pessoa. Por que eu confiei nessa pessoa? E pra quem aqui teve uma briga, porque aqui eu vejo uma briga pra alguns, a briga foi feia. Até de agressões físicas aqui. Então tem várias situações, você encaixa. Mas a espiritualidade vem falando que dentro de toda essa situação que você passou e que você vem passando, tá chegando um momento de uma trégua nessa energia que tá toda hora batendo em você, como se fosse um chicote. Eu vejo aqui como se fosse um capataz, um chicote. Você mal levantou e vem a chicoteada de novo. Você mal levantou e vem a chicoteada de novo. Essa energia, ela tá dando aí um tempo. Eu te que tem duas coisas na tua vida, duas coisas, duas situações ou duas pessoas que você já prevê que uma hora eu vou ter que resolver isso aqui. Tá chegando a hora de eu resolver isso aqui. Tem algumas situações que você tá resolvendo, que já passou. Tem situações do momento presente e tem duas que você já tá prevendo. Depois dessas duas, vai ter uma pausa aqui nessa energia. É aquele respiro, é aquele suspiro para você fechar as brechas de novo. E aqui é como se você já prevê, com esse suspiro que eu vou ter, nesse panorama que eu tô vendo das previsões, nesse panorama que eu tô trabalhando, que aqui é como se você já conseguisse ter uma perspectiva de uma melhoria no teu futuro, através de alguma coisa. E aí, o que a espiritualidade quer? Beleza, vai ter essa trégua sim, eu confirmo isso pra você. Você vai conseguir sonhar, relaxar, ver as estrelas por um tempo. A brecha vai fechar. Só que ainda tem uns remendos para cuidar. Então não descuide da visão do para onde eu preciso olhar, para ver onde dói, para eu não costurar mais. Eu passar aquela pomada verde da cura do mestre Larion maravilhoso para cicatrizar isso aqui. Porque não dá mais para deixar a energia dos outros ficar cutucando aonde dói, entrando, arregaçando a tua vida e colocando para dentro um monte de energia, de dificuldades, disputas. Vou chegar o microfone um pouquinho mais perto porque tá chovendo muito. Dificuldades, disputas. E quem vai se fazer muito presente aqui nessa estrutura são duas energias muito poderosas. Veja qual conecta com você para o seu momento. Tem Arcanjo Miguel e tem uma energia estelar aqui. Arcanjo Miguel, ele vem te protegendo, te ajudando a lidar com esses problemas pesados. Agora, o campo dos estelares vai estar fazendo um grande campo de proteção para que você tenha esse respiro, esse suspiro. Aqui tem muita energia arcturiana. Não sei se vocês conhecem os arcturianos, se vocês se conectam, são seres que trabalham com amor e benevolência em prol do nosso despertar. E é uma energia de luz muito poderosa, tá? Bora lá, vamos continuar essa leitura. Dando uma volta aqui no oráculo. Não esquece aquele like, o hypar. Não esquece de trazer o seu mantra.
Eu me permito viver o melhor que a vida tem para me dar. Eu me permito viver o melhor que a vida tem para me dar. Eu me permito viver o melhor que a vida tem para me dar. Porque quando você se permite e você joga isso pro universo, você coloca como mantra, você decreta aqui nos comentários, você escreve, você se olha dentro do espelho nos olhos e repete. A vida fala assim: agora sim. Agora a gente pode fechar essa passagem. Aproveitando esse respiro, para que você possa ter um tempo para se curar de verdade. Mas aqui é uma concessão kármica, tá, gente? Vocês sabem o que é uma concessão kármica? A concessão kármica, ela vem como quando a gente faz um pedido para o universo. Eu não aguento mais, por favor, me dá essa bênção para eu poder viver em paz. Eu prometo que... Aqui a espiritualidade fala que a tua promessa é com você mesmo, com a tua autocura emocional. Para parar de viver de remendar, viver como dá e viver como potência. Imagina se você tem esse boneco, né? Ou até um cano. Imagina um cano remendado, um cano estoura. Aí alguém vai lá e coloca uma fita no cano. Não troca, não bota ali uma luva, uma conexão. Bota uma fita. Uma hora a água vai passar forte, vai estourar de novo, de novo. É pra você parar de botar fita e ir lá para trocar o cano. Para trocar esse cano, comprar uma conexão, colocar uma conexão entre um cano e outro e passar aquela cola, né? Para ficar bem fixado e não ter vazamentos. Você precisa se movimentar, ir atrás, né? Tem que ir lá comprar, tem que meter a mão na massa, vai ter que dar uma cortadinha no cano, ajustar ele no tamanho certo para caber de um lado e do outro, ó, encaixar. E para cortar isso aqui tem que ter visão estratégica, tem que ter inteligência emocional, porque se você cortar 1 milímetro para lá para cá, ferrou, você vai ter que trocar o cano inteiro, entende? Então aqui é um exemplo cotidiano, porque fica mais fácil de você visualizar na tua vida e entender os exemplos, para não parecer aquela coisa, né, que tá falando, mas cara, Ivana, não entendi nada. Não, você precisa receber essa mensagem como um ato de... É agora. Eu sei o que fazer. E eu vou me libertar. Vamos ver mais uma energia aqui que saiu. A carta da Imperatriz. Vou pegar mais uma. A morte caiu tombada. Aqui claramente vem falando de parar de procrastinar, tá, gente? Sobre uma situação que precisa ser resolvida. Não fujam quando eu falei parar de procrastinar, tá bom? É aqueles carinhos espirituais. Espiritualidade de luz que nos protege nunca vai passar a mão na nossa cabeça quando vê que a gente tá papando mosca ou fazendo alguma coisa num direcionamento que não é legal. Vai vir os tapa na fuça, como diz meu guardião, né? Vai tomar tapa na fuça, né? Que são esses esporros, né? De quem gosta da gente, de quem protege a gente. Eu demorei muito para entender isso, muitos anos. Ficava revoltada. Mas hoje eu levo isso como gratidão, agradeço. Pode vir me dar os esporros. Minha cigana também me dá um monte. Pode vir me dar os esporros. Eu preciso realmente enxergar, eu quero mudar, eu quero mudança, eu quero cada vez melhorar mais, eu quero minha vida cada vez mais melhor. E foi quando eu entrei nessa vibe aí que muita coisa começou a mudar. Então aqui fala muito de você sonhando, mas não agindo em algum contexto. Por quê? Me fala de ideias guardadas na gaveta. Ideias muito boas, ideias que precisa se colocar para acontecer. E aqui uma dificuldade de tocar na ferida, porque claramente
Aqui tem uma conexão muito grande entre as feridas emocionais e o não agir. E aqui, para muitos, tem ferida materna envolvida. Porque tem o sonhar, que as coisas vêm como mágica. Mesmo você sabendo que não é assim que vai acontecer. E não quer dizer que você não possa manifestar situações na tua vida, que são como mágica. Sim, você tem um poder na tua mão de criar o teu futuro à tua maneira e trazer sim uma sorte para você. Mas precisa agir rápido em direção à sorte. A sorte, ela não bate na nossa porta enquanto a gente está sentado. A gente precisa se deslocar. E aqui tem algum medo. Medo de um julgamento, medo de uma crítica, medo do que vão pensar, medo de não dar certo e você ter que recomeçar. Faz parte da vida. Os recomeços muitas vezes são muito dolorosos, mas às vezes muito necessários, porque quando a gente perde aqui essas asas, tá vendo? É só nós com nós mesmos. É quando a gente fica de cara para a verdade. Muitas vezes essas asas, muitas vezes não, sempre, elas vão embora porque elas já não servem mais a um propósito da nossa vida. Então, despedidas, elas acontecem. Elas acontecem. Fim de ciclos acontecem. Para que a gente pare, às vezes, de carregar um fardo e a gente foque na nossa mudança. Tem coisa que não é perder livramento. Porque tem muitas questões que, às vezes, traz tanta zona de conforto para a nossa vida que paralisa a gente de agir. Então tá bom do jeito que tá, mas teu potencial é enorme. É para ser muito mais, é para ter muito mais, mas eu tô confortável aqui com o que eu tô vivendo. Ai, eu não quero mexer mais não, que eu tenho medo. Eu não quero mais, eu não quero ousar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aí você vai vendo a vida passar. Você vai vendo as suas oportunidades passar. E lá no fim da tua vida, no momento que você estiver velhinho, velhinha, mas muito, porque aqui já tem pessoas com bastante idade, bastante maturidade, mas mais ainda, no momento que você já não vai poder mais sair da zona de conforto, que o corpo físico não vai deixar, entende? Você vai olhar no espelho e o que você vai ver lá do outro lado? Aquela pessoa que lutou pelos seus sonhos, que correu atrás da sua vitória, que enfrentou medos, que doem da ferida emocional para poder se curar e experimentar o melhor que a vida pode te dar, ou aquela pessoa que vai desencarnar frustrada, porque nunca nem tentou, e porque quando tentou, doeu, paralisou. Não é isso que a tua alma veio buscar, o teu propósito veio para buscar. Aqui, a zona de conforto claramente não é um lugar para você. Fazer mais do mesmo não é um lugar para você. É como se a vida te chamasse o tempo inteiro para se reinventar. Tem que se reinventar, tem que ousar, tem que se reestruturar e tem que colocar o fogo da ação para poder fazer e acontecer aqui, tá? A rainha de copas tombadas. Quando você encontrar tudo isso aqui de solução emocional, você vai achar que não vai dar conta de... Ivana, dói demais mexer naquela ferida. Olha, meu Deus, parece que eu vou desmoronar aqui. Mas quando o processo de cura espiritual, energética e emocional acabar,
você volta para esse jogo diferente, porque ou essas pessoas vão experimentar um novo ser, e aí, meu amor, não cutuca a onça com vara curta aqui, porque vai ser pesado cutucar você numa outra estrutura emocional, onde a pessoa não nem espera, né? O que vai acontecer. Ou então outras situações voltarão a acontecer e você vai sair muito bem aqui nessa jornada. Eu vejo você sendo muito justa com você, com a sua cura, muito justo com você, com a sua cura, com a sua expansão. Quando essa transformação ela começar a materializar na tua vida soluções, conforto, você começa a ter um olhar diferente. Aqui também tem um apego muito grande que domina essa estrutura, que precisa soltar alguma coisa ou alguém. Carta do carro. E você pode estar falando aí, né? O 9 de copas. Evana, eu não tenho as ferramentas necessárias para fazer isso, não. Nem cura, nem ação. Ah, meu amor, você não tem ainda. Quem procura, acha. E aqui a espiritualidade fala para você procurar com urgência. A primeira coisa que vai acontecer quando você procura é uma abertura nos seus caminhos que vai trazer para você sentir-se realizada e realizada, coisa que há muito tempo você não estava sentindo. E esse acontecimento é algo palpável, algo físico, para alguns é um reconhecimento, é uma vitória mesmo, nesse tempo de trégua aqui, de ataques espirituais. Aproveite para botar os seus projetos para andar. Projetos pessoais, projetos profissionais, projetos da tua vida. Depois que a primeira realização acontecer, você vai entender o que eu tô falando. E você só vai querer isso, só vai querer mais do mesmo. E aí vai ser difícil segurar você na mudança. Você vai tomar gosto por se curar emocionalmente, por olhar para você com carinho, com amor. Porque você vai ver resultado no aqui e no agora. Não vai ser aquela coisa, falou, não aconteceu. Mas aqui exige dedicação. 6 de bastos. Até porque, apesar dessa trégua dos ataques espirituais que vai ter aqui, você ainda vai ter que lidar com alguns conflitos com pessoas. Faz parte da sua jornada. Não espere agradar a todos, que todos te amem, concordem com você. Não, você não veio buscar isso. Você veio buscar realmente um olhar de oposição. Sabe por quê? Aqui é quando você tem uma mente, uma cabeça, principalmente que você precisa deixar fluir. Que crítico construtivo seria o que me vem aqui sobre o que eu vejo. É aquela pessoa que não aceita qualquer coisa. Que não aceita qualquer... Isso daqui é assim porque isso é assim. Não, isso não pode ser assim porque isso é assim. Tem que ter um motivo, uma razão. Onde você gosta de pesquisar a fundo, entender por que as coisas são assim, por que as coisas acontecem. Você não entuba tudo que as pessoas falam, você pensa, raciocina e você questiona. E quem é uma pessoa questionadora tem muito inimigo. Sociedade não gosta de pessoas que pensam em pessoas questionadoras. Sociedade, no modo geral, da Matrix, que eu falo povão, todo, gente, planeta Terra.
gosta de pessoas que entubam. Porque quem entuba é maleável, faz o que o outro quer, abaixa a cabeça, vai com as outras, Maria vai com as outras. Que no Rio a gente fala assim, as Marias vai com as outras. Então vai com as outras. E aí cada um vai formando o teu grupinho ali dos... Nós temos a razão. Aí chega você, né? Não, mas isso aí não tá certo, não. Me explica por que isso aí. Acabou. Acabou o mundo para essas pessoas. Elas vão te atacar. Ou então você vai e toca o dedo lá na ferida do outro, elas vão te atacar. Só que quando você tá com o teu emocional em equilíbrio, nada acontece. Isso bate e volta. Com muita força. Com muita força. Onde até algumas pessoas dizem assim, agora eu entendi o poder dessa pessoa. Você não precisa desejar nada, gente. É o que eu falo. Muitas vezes eu falo assim, devolvo o remetente, jogo de volta, que a pessoa pague pelo que fez. Olha, vou te falar de todos os estudos apométricos que eu faço, de todas as minhas conversas com a espiritualidade, canalização de mensagens, conversas mesmo, né, tete a tete com os guardiões, desdobramentos no sono que me levam a lugares que me explicam muitas coisas, lá na colônia Luz e Consciência. Então, lá tem colônias de estudos, né, muitas vezes eu desdobro, vou lá e volto do sono com muitas informações, e vida real. A vida real também valida pra gente. Quando a gente está se sentindo realizado, com o nosso emocional equilibrado, cuidando das nossas feridas, quando alguém faz alguma coisa pra gente, você não precisa desejar nada. Você continua só vivendo a tua vida. Vai bater, puf, vai voltar. Campo selado. É como se fosse um campo elástico. Bate, pega aquele impulso e pá, volta mais forte, sabe? Então, dentro dessa estrutura, você tá vivendo a tua vida e alguém vai estar assim, aquela pessoa tá me demandando de volta, aquela pessoa tá tentando me destruir, você não tá fazendo nada, você só tá vivendo o teu. Você só tá vivendo o teu. Com muita, muita proteção aqui dos anjos da espada azul. E assim, muitas pessoas que se divertiram com a tua queda, que aqui teve uma queda, com esse monte de problema, que tudo aconteceu muito rápido. É como se não deu tempo nem para você organizar seu emocional, nem teu financeiro, nem tuas relações, nem nada. Foi assim, paf, do dia pra noite. Como aquele joguinho de dominó, que você bota todos os dominózinhos assim, em fileirinha, alguém pum, empurra um, vai cair em fileirinha tão rápido que depois que cai não dá tempo de tirar um. Foi isso que aconteceu. Lá na frente, a espiritualidade, bem lá no futuro, ela conseguiu tirar. Quando você estava passando por aquilo, ela pegou tipo hoje, só que isso já tinha tempo. E ela foi lá e tirou. Não, eu não consigo mexer no agora, mas no futuro eu consigo tirar. Dá essa pausazinha aqui. E dá essa respirada. E esse é o momento que está chegando para você, ou você pode estar vivendo agora, da respirada. E aí você pode estar com um pouco de... Respirei, então tá tudo bem. Deixei para lá meus estudos espirituais, deixei para lá de cuidar dos meus guardiões, deixei para lá de fazer as minhas tudo envolvendo as minhas crenças espirituais, deixei para lá também de me esforçar financeiramente. Ficou bom que eu cheguei aqui nesse patamar, ou até para me dar bem com meu relacionamento, porque também se quiser ir embora tá tudo bem, porque agora eu tô liderando, tá tudo ótimo. Ou com alguém que eu tô lidando da família, então você tá num movimento confortável, ou vai ficar bem em breve, e a espiritualidade quer te dar um alerta. Sinta o conforto que você merece, mas não procrastine e paralise. E nem use isso como arma,
para dizer que não precisa mais agir, porque ainda precisa. Você ainda tem muito tempo para viver, para experimentar e para ser feliz. E principalmente sair dessa encarnação liberta dessa energia, porque tua alma veio experimentar esse aprendizado para não repetir em outras encarnações. Três de Pentáculos. 7 de Pentáculos, várias vezes aparecendo no fundo do deck, quando eu olhava. As soluções, elas estão todas muito perto de você, mas elas serão reveladas e aparecerão no momento oportuno, porque você precisa estar buscando. Pensando, e a espiritualidade de luz não pode interferir nesse seu processo de raciocínio lógico, de estratégia, de buscar a solução, mas eles podem sim mandar um sinal. Então vai mandar sinais, intuições, pessoas, e aqui tem pessoas, tá? Entrando na tua vida, e do mesmo modo que entra rápido, sai rápido, são pessoas passageiras, anjos enviados de Deus na tua história, para poder te ajudar, ou com uma realização profissional, ou com uma realização amorosa. Ou a sair de algum outro sufoco aqui. Então, por exemplo, de repente você acha um psicólogo, uma psicóloga, mas vai ser temporário, é um tratamento, sai. Um terapeuta holístico vai ser temporário, sai. Alguém que te contrata por emprego, depois aquela pessoa sai do emprego, você fica, sabe? Pessoas que a espiritualidade está escolhendo a dedo para ser os anjos de Deus encarnados aqui, para te ajudar com essa vitória. E isso é maravilhoso. Maravilhoso. E meus amores, eu vou convidando vocês a estarem comigo aqui nesse canal, se inscrevendo, ativando o sininho, dando like, hypando, para esse vídeo chegar a muitas pessoas. Eu vou convidar vocês a estarem aqui no horóscopo, nas leituras de signos, na área de membros do canal. Dá uma olhadinha lá, tem muitos benefícios. E eu também vou estar convidando você a estar comigo no meu Instagram, @souevana. Quem quiser agendar consultas ou tratamentos no meu site, souevana.com.br, tem todas as informações. Não só de consultas e tratamentos, mas também dos cursos que eu aplico, tá? Curso de apometria, que está aberto agora. Curso de Arcanjo Miguel, que é como se fosse um reiki, uma metodologia. A Jornada Sagrada, que é os 7 passos para vencer as sombras. É, meu amor, um curso poderoso. E aí tá falando de defesa emocional junto com o espiritual, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá, é muito, muito bom. E também te convido a estar comigo aqui todos os dias. Beijo, gratidão. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.